Sejam todos bem-vindos ao Grêmio Recreativo Terreiro, um local onde você poderá se divertir e fazer o que bem entender, sem regras e sem compromissos. Aqui o que vale é a sua satisfação. E se neste processo você destruir o seu mediunato ou a instituição que está servindo, não tem problemas. Afinal, o que importa é o teu próprio umbigo, não é? Você está ouvindo Pense Macumba. Não, não é, nunca foi e nunca será. Olá, seja bem-vindo ao Pense Macumba. Eu sou Douglas Rainho, dirigente da tenda espírita de Umbanda Chão de Jorge e do templo de Quimbanda Cova de Tiriri. Este programa foi pensado no meio de uma estrada, Campos de Ogum, enquanto eu estava dirigindo, percebendo que hoje quase ninguém tem tempo de ler textos. Então decidi trazer alguns assuntos já tratados por escrito em nosso blog, perdido.co, para formato áudio. Se você quiser conhecer mais do nosso trabalho, nos siga em www.perdido.co ou no instagram.com/douglasrainho7. Além disso, temos o TikTok e o Instagram do Papo da Encruza, o melhor e maior podcast de macumbaria do mundo e do plano espiritual também. Neste programa vamos falar sobre como a galera acha que o terreiro é a casa da Mãe Joana. Muitos olham as casas de Umbanda como centros recreativos, aonde vão para se divertir com a teatralidade dos guias e para comer as guloseimas que alguns dos terreiros disponibilizam. Pior ainda, acham que estão em um churrasco em casa, numa confraternização, ou que só porque há tambores é carnaval. A falta de respeito pelo local sagrado é tamanha que se usa roupas extremamente decotadas, saias mínimas, calças baixas. Os homens também fazem tudo isso, viu, gente? E além de tudo, falam muito alto, deixam o celular ligado e começam a se importar com o tempo da liturgia, com o tempo da exposição, da abertura e principalmente fazendo sempre aquela pergunta: por que estão demorando para me atender? Não há a mínima empatia em entender que, assim como ela, outras pessoas também estão em necessidade, certo? Muitas vezes em situações muito piores, situações de tristezas, situações muito de necessidade, de preocupação, precisando tanto ou mais até de assistência caritativa da espiritualidade do que ele que foi lá para trocar uma ideia com a entidade. Essa falta de respeito já é um absurdo vindo da assistência. Porém, podemos compreender que eles não têm a noção do processo sagrado que se desdobra em uma casa espiritual ou num terreiro de Umbanda. O problema maior é quando tudo isso ocorre dentro da corrente mediúnica, ou seja, dos próprios trabalhadores da casa. Os trabalhadores ficam de conversinha de lado, cochichando e debochando dos demais, sejam dos dirigentes, sejam dos irmãos de corrente. Desdenham de todo o processo sagrado do espaço em que estão. Isso, por si só, já é muito errado. Aí a gente pergunta, né? A casa está errada? Olha, existem muitas casas que podem até estar, mas o mais errado em tudo isso é você que pratica essas coisas. Está na hora de assumirmos que a situação de uma casa é o reflexo da conduta dos seus dirigentes. Mas não só isso. Se o dirigente não compreende as demandas das pessoas, será que as pessoas estão se expressando corretamente? Será que a culpa é só mesmo do dirigente? Será que simplesmente omitir-se não é errado? E a coragem para expor as coisas com educação e coerência, sem se melindrar por aquilo que se está recebendo, por aquilo que está sendo respondido? O problema é que se calam, mas se calam porque na maioria das vezes a necessidade que tanto pleiteiam é muito fútil, não tem bases e a vergonha em se expor é muito maior. De todas as formas possíveis, criam-se as mais mirabolantes desculpas para não ir num trabalho de atendimento. As giras fechadas também são esvaziadas. E as sessões de desenvolvimento só tomam algum tipo de volume quando se fala que tem Exu. Limpar o terreiro, então, putz, nem pensar, é sempre uma meia dúzia de gatos pingados, se muito. Em minha opinião, o dirigente omisso gera filho folgado. Dirigente que não sabe escutar gera barulho ensurdecedor.
mesmo que em silêncio, chega a ser perturbador. São as mentes pensando em coisas negativas e se contrapondo energeticamente às demandas do terreiro, abrindo brechas para ataques espirituais e para as próprias paixões inferiores. O dirigente tem que chamar a atenção dos médiuns quando há dificuldades e divergências. Se há algo de errado, ele deve se posicionar. Para isso, existem as regras de conduta, o regimento interno e a construção de uma diretoria social para auxiliar o dirigente na condução ética de um terreiro. Além disto, a pessoa que tem sua atenção chamada deve se reservar a apenas aceitar a advertência. Não há contestações sobre isso. Não existem ponderações. Há tempos eu digo: terreiro não é democracia. É um estado totalitário religioso onde quem manda são os guias-chefes e o seu primeiro-ministro e porta-voz é o dirigente espiritual. Bom, não está satisfeito? Pega seu sapicuá e tchau! Se a pessoa se julga importante demais para aquele terreiro, ela tem que compreender que o axé dela só existe pela sustentação de axé dada pelo dirigente da casa. Pois tudo dentro da macumba é uma questão de hierarquia, de transmissão. Há de se refletir sobre isso. Não tratemos o terreiro como um grêmio recreativo, pois o mesmo não o é. Conversados? Gostou do conteúdo? Comenta lá no post do episódio no instagram.com/douglasrainho7. E não se esqueça de nos seguir no Spotify. Clica lá para receber nossas notificações e tudo mais. Além disso, acessa www.perdidoead.com e aprenda conosco com os nossos cursos sobre espiritualidade e magia. Saravá e Mukuyu no Zambi para todos vocês!